A você que está assistindo esse vídeo de hoje, seja bem-vindo. Meu nome é João, eu sou estudante de medicina no UFC e hoje eu vou te explicar o que são os hallmarks do câncer. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é o conceito, a tradução. Hallmarks significa marcas na tradução literal. Mas o que isso significa na prática? Bom, hallmarks, de um jeito que eu gostaria de colocar, seria como se fossem os pilares do câncer. Isso significa que são características essenciais. Elas são fundamentais, são características que quase definem o câncer por si só. Vamos lá. A gente vai ter 10, segundo o Robbins Patologia Básica, que é um livro que a gente utiliza bastante para estudar patologia. A gente vai ter a evasão dos supressores de crescimento, a capacitação de imortalidade replicativa, a inflamação promotora tumoral, a ativação da invasão e da metástase, a instabilidade genômica, a indução de angiogênese, a resistência à morte celular, a energia celular desregulada, a sustentação da sinalização de proliferação e o escape do sistema imune. Ok, mas isso é muita informação para uma vez só. São 10 hallmarks que a gente está estudando aqui agora. Então o que a gente pode fazer? A gente pode dividir eles, quebrar eles um por um, e eu vou explicar cada um com o seu próprio slide. Primeiro, evasão do sistema imune. Isso aqui é extremamente importante. Na verdade, todo tipo de câncer tem que evadir o nosso sistema imune para que ele possa sobreviver. As células cancerosas podem desenvolver mecanismos para escapar do reconhecimento e ataque do sistema imunológico. Isso inclui a supressão da resposta imune adaptativa e a indução de um ambiente imunossupressor ao redor do tumor. Isso permite que células cancerosas evitem a detecção e a destruição pelos componentes do sistema imunológico. Ok, mas isso não significa muita coisa por si só. Eu vou te dar um exemplo. A gente vai ter que o câncer pode liberar substâncias conhecidas como citocinas e imunossupressoras. Um exemplo de citocina imunossupressora é o TGF-beta, o que significa que o câncer vai acabar liberando TGF-beta e isso faz com que o sistema imunológico não reconheça aquilo ou tenha uma resposta mais leve com aquele tumor, entendeu? Beleza, vamos passar da evasão do sistema imune e ir para a evasão dos supressores de crescimento. Isso aqui é interessante. O câncer envolve a incapacidade das células cancerosas de responder aos sinais de supressão de crescimento normalmente presentes no organismo. Ou seja, dentro do nosso corpo vão ter sempre sinais que vão impedir que a gente cresça mais do que o que a gente já cresceu. No entanto, o câncer vai driblar esses sinais, fazendo com que ele continue a crescer, mesmo que esses sinais continuem acontecendo. Ou seja, a despeito do nosso corpo sinalizar para a gente ficar pequeno, o que o câncer diz é, fique grande. Mas como que isso pode acontecer? Pronto, a gente tem genes que são chamados de genes de supressão tumoral. Esses tipos de genes vão codificar proteínas que vão impedir a célula de se desenvolver mais do que ela já está desenvolvida. Por exemplo, a gente vai ter o TP53, mas a gente também vai ter o gene da proteína de retinoblastoma, que é o PRB. Esses são genes conhecidos como supressores tumorais. Agora, se a gente tem eles mutados, ou seja, se a gente perde o componente da nossa célula que suprimia a mudança, a gente vai acabar tendo muita mudança, muito câncer. Ok? Beleza. Vamos seguir em frente. Instabilidade genômica. As células cancerosas tendem a apresentar um alto grau de instabilidade em seu material genético. Isso ocorre devido a defeitos nos mecanismos de reparo do DNA, resultando em acumulação de mutações e alterações cromossômicas. Essa instabilidade genômica contribui para a diversidade genética das células cancerosas e impulsiona a evolução tumoral. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que nosso câncer perde a capacidade de reparo do DNA, o que faz com que muitas mutações se acumulem no nosso DNA, fazendo com que o nosso câncer tenha uma alta variabilidade genética e, portanto, tornando ele mais resistente, mais difícil de se combater. Um exemplo disso é no câncer coloretal. Nesse câncer, a gente vai ter uma mutação em um gene conhecido como MMR. Isso vai causar erros no reparo do
DNA. O que isso vai significar? Que vários erros de replicação vão se acumular no material genético. Ok? Beleza. Indução de angiogênese. Isso aqui é de fundamental importância, porque todo tumor, não só os cânceres, como também os tumores benignos, que queiram chegar a mais do que 2 milímetros, precisam de angiogênese, porque eles precisam de suprimento energético de um jeito ou de outro. Para sustentar seu crescimento e suprir suas necessidades metabólicas, as novas células cancerosas estimulam a formação de novos vasos sanguíneos a partir de vasos pré-existentes, em um processo chamado de angiogênese. Isso garante o fornecimento contínuo de oxigênio, nutrientes e remoção dos resíduos metabólicos, permitindo que o tumor cresça e se desenvolva. Ou seja, uma coisa que pode acontecer é que quando um tumor está notando que ele está com pouco O2, isso vai gerar uma situação conhecida como hipóxia. E o que vai acontecer daí? O tumor vai liberar uma molécula chamada HIF, que vem do inglês, que significa fator induzido por hipóxia. E esse fator vai dar alguns dos pontapés iniciais no processo de angiogênese, ou seja, a criação de novos vasos. Ativação de invasão e metástase. Ok, isso aqui é de fundamental importância. É uma das principais características de tumores malignos, ou seja, câncer. As células cancerosas adquirem a capacidade de invadir os tecidos circundantes e se espalhar para outras partes do corpo, formando metástases. Elas passam por mudanças moleculares que lhes conferem propriedades invasivas, permitindo que se desprendam do tumor primário, atravessem a parede dos vasos sanguíneos ou linfáticos e se estabeleçam em locais distantes. Por exemplo, em um câncer de mama, algumas células acabam perdendo proteínas chamadas cadeirinas, que são proteínas de adesão intercelular. Isso significa, basicamente, que se as células não vão estar altamente coladas entre si por essas cadeirinas, elas vão conseguir se separar. E o fato delas se espalharem, na prática, significa que elas estão invadindo tecidos circundantes, uma característica clássica da malignidade tumoral. Vamos em frente. A gente vai ter a capacitação de imortalidade replicativa. As células cancerosas adquirem a capacidade de se replicar indefinidamente, evitando a senescência, que é a parada do ciclo celular após um certo número de divisões. Isso é possível devido à ativação de enzimas telomerase, que mantêm os telômeros, ou seja, estruturas protetoras dos cromossomos, que ficam intactos durante a replicação celular. É que a gente vai ter nos nossos cromossomos, especialmente na ponta desses cromossomos, a gente vai ter estruturas denominadas telômeros. Isso aqui que está de preto é um telômero, certo? E esse telômero ele vai acabar protegendo. Só que à medida que a gente vai envelhecendo, esse telômero vai se degradar. Se ele vai se degradar, a gente vai ter menos proteção para os nossos cromossomos. E à medida que a gente vai tendo menos proteção, esses cromossomos vão se danificando. E é por isso que a gente vai envelhecendo. Tem vários livros sobre isso que eu posso te recomendar para ler se você quiser. Um deles chama O Segredo Está nos Telômeros. Quando a gente tem enzimas telomerases que repõem esses telômeros, isso significa basicamente que essa célula não vai envelhecer. Ela vai ter vários ciclos celulares e ela vai acabar do mesmo jeito que a célula inicial. Elas não envelhecem com o tempo, ok? E isso é uma capacidade que é chamada de imortalidade replicativa da célula cancerígena. Beleza? Vamos lá. Resistência à morte celular. Isso aqui é uma coisa assustadora também. As células cancerosas podem adquirir mecanismos para resistir à morte celular programada, conhecida como apoptose. Isso pode ocorrer devido a alterações nas vias de sinalização que controlam a apoptose,
ou ao aumento da expressão de proteínas anti-apoptóticas, permitindo que as células cancerosas sobrevivam e persistam. Ou seja, quando uma célula chega num ponto de desgaste X, o nosso corpo manda ela se autodestruir por um processo chamado de apoptose, ou morte celular programada. No entanto, o que o câncer faz é parar com esse estímulo de morte celular programada, fazendo com que o câncer seja virtualmente imortal. Entendeu? Vamos continuar. A gente vai ter energia celular desregulada. Isso aqui é autoexplicativo. Como a gente vai ter um crescimento, um aumento de função, a gente normalmente vai ter o aumento da necessidade energética daquelas células. As células cancerosas vão alterar a sua forma de obtenção de energia, aumentando a dependência de processos metabólicos como o da glicólise, mesmo em condições de oxigênio adequado, fenômeno conhecido como efeito Warburg. Essa alteração metabólica fornece aos tumores uma vantagem de crescimento, uma vez que permite a produção rápida de energia e a utilização de metabólitos para a síntese de componentes celulares. Isso aqui é extremamente engenhoso por parte do câncer. Isso significa que ele vai utilizar uma via metabólica diferente da que o nosso corpo está usando para obter energia, de forma que ele consiga se manter ali mais eficientemente até mesmo do que as nossas próprias células. Vamos continuar. A gente tem a inflamação promotora tumoral. Isso aqui é uma coisa extremamente importante. Inflamação crônica pode sim gerar câncer no longo prazo. A inflamação crônica pode fornecer um ambiente propício para o crescimento e progressão do câncer. Processos inflamatórios persistentes, muitas vezes causados por infecções crânicas, danos teciduais recorrentes ou doenças autoimunes, podem induzir a liberação de mediadores inflamatórios que promovem a proliferação celular descontrolada, suprimem a resposta imunológica antitumoral e estimulam a angiogênese. Digamos que você tenha contraído hepatite B ou C por causa do vírus. Isso vai causar uma hepatite crônica, uma inflamação crônica dos hepatócitos. E isso pode levar a câncer. Ok? Beleza. Vamos agora para a sustentação da sinalização de proliferação. As células cancerosas desenvolvem a capacidade de sustentar sinais de proliferação celular, mesmo na ausência de estímulos externos apropriados. Isso ocorre devido a alterações em vias de sinalização intracelular, como a via do receptor de fator de crescimento epidérmico, ou EGFR, ou a via do fator de crescimento derivado de plaquetas, PDGF, que resultam de uma ativação constante desses sinais de crescimento celular. Ou seja, normalmente células vão precisar de fatores de crescimento para poderem crescer. No entanto, o que o câncer faz é que ele age independentemente desses fatores de crescimento. Ele consegue crescer sem ter hormônios do crescimento lá para ele usar de estímulo. Então isso faz com que ele cresça de maneira muito mais rápida e até mais eficiente do que os nossos próprios tecidos recebendo esses sinais de crescimento. Ok? E era isso aí. Vamos agora revisar quais são os 10 hallmarks do câncer de acordo com Robbins Patologia Básica. O escape do sistema imune, a evasão dos supressores de crescimento, a capacidade de imortalidade replicativa, a inflamação promotora tumoral, a ativação de invasão e metástase, instabilidade genômica, indução de angiogênese, resistência à morte celular, energia celular desregulada e sustentação da sinalização de proliferação. Muito bem, eu espero que você tenha entendido esse vídeo sobre os hallmarks do câncer. Se esse tiver sido o caso, considere deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para que você não perca os próximos vídeos. Era isso que eu tinha para falar, um abraço, tchau, tchau.